Fala Santistas, como é que vocês estão? Depois de um bom tempo, alguns dias aí, estou de volta nesse canal, estou de volta aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Saí um pouco de férias, ainda estou um pouco de férias ainda, faltam alguns dias para terminar, mas estamos de volta nesse canal e dessa vez para falar de algo que era inevitável, né? Uma hora ou outra isso ia acontecer, que era a demissão do Vojvoda. E o Santos trazendo um novo treinador, e dessa vez quem o Santos trouxe foi o Cuca. Treinador que já passou 3 vezes pelo Santos. Cuca que fez seu último trabalho pelo Atlético Mineiro. Terminou o seu trabalho em agosto de 2025. Depois disso ele não trabalhou mais e agora ele chega ao Santos com a grande missão, né? Cuca tem a grande missão de fazer esse time jogar bola novamente. Eu fiz um vídeo do Vojvoda algum tempo atrás, um vídeo antes do pós-jogo do Santos e do Vasco, quando o Santos saiu vencedor por 2-1. E naquele vídeo que eu fiz do Vojvoda, eu já tinha falado que o Vojvoda, se provavelmente perdesse aquele jogo, ele seria demitido, né? Eu achava, inclusive, que aquele jogo ali o Santos não venceria o Vasco, mas eu disse naquele vídeo algo que realmente aconteceu, que era se o Vojvoda tropeçasse, né? O Vojvoda, ele ia, uma hora ou outra, isso ia acontecer com ele. Ele poderia vencer 3, 4 jogos seguidos. Mas se ele perdesse, empatasse um e perdesse outro, já ia balançar no cargo. E foi isso que aconteceu. Ele perdeu o jogo pro Internacional. Tinha algumas pessoas falando que se ele empatasse o jogo, ele já cairia. Mas aí perdeu com um gol no último minuto. Aquele drama todo, né? De um treinador que tá pra sair de um time. O jogo foi simplesmente assim, algo bagunçado. O Santos não jogou bem, realmente. Taticamente foi algo totalmente bagunçado, mas isso se dá muito porque o treinador ficou na corda bamba. E isso acontece muito. Muitos treinadores, quando estão ali pro seu último jogo, ou assim, ou tu ganha, ou você é demitido, sempre acontece. É difícil, muito difícil você ver um jogo desse assim, ou você ganha, ou você é demitido, que o time taticamente entregue. É muito difícil, porque ele vai no desespero. Ele vai para conseguir manter o cargo dele. E infelizmente isso aconteceu. A gente tomou outra derrota do Internacional, se eu não me engano. No ano passado a gente teve uma derrota parecida, por 2-1, até onde eu me lembro. Também para o Internacional, né? E o Santos chega aí a mais um treinador demitido. Dessa vez o Vojvoda cai. Alguns acham ele superestimado. Eu disse naquele vídeo que eu não achava que ele deveria ser demitido. Eu acho que chegou num momento que ficou difícil de manter o Vojvoda, mas eu tinha um receio por esse motivo, porque o Santos traria um Cuca, traria um Luxemburgo da vida, e eu ainda acho que o Cuca, ele não é um treinador ruim. Mas o ponto pra mim nunca é que o treinador, nosso Cuca é horrível, ou ele é muito pior do que o Vojvoda, ou coisa do tipo. Não. O meu pensamento é que o Santos não tem nada de novo. O Santos sempre tá no velho, no antigo, no passado, tá sempre preso ao passado. Isso aconteceu novamente, né? O Santos vai numa segurança, que é ir atrás do Cuca. O Cuca, no seu último trabalho aí pelo Atlético Mineiro, teve 24 vitórias, 11 empates e 10 derrotas em 45 jogos. Não foi, assim, olhando por esses números, não foi uma passagem horrível. A passagem dele anterior foi no Atlético Paranaense, onde ele largou, né, o cargo no meio do caminho ali. Foi o ano que o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, mas enquanto ele estava, o Atlético estava bem. Ele teve 22 jogos com 14 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Ele fez um trabalho interessante no Atlético Paranaense no início do ano de 2024, até ele sair, né? Fez um trabalho interessante. Depois ele foi no final do ano pro Atlético Mineiro, ficou até o meio do ano, foi algo em torno de 9 meses de trabalho. O Cuca, pela última vez que ele passou pelo Santos, a última vez que ele passou pelo Santos foi em 2020, 2021, né? Na época que o Santos foi pra final da Libertadores. E o santista, ele se pega muito a isso. Eu vi muitos comentários, inclusive eu comentei em alguns lugares, que o Cuca não, né? Não, o Cuca não dá, meu Deus do céu. E muita gente ficou, nossa, mas vai trazer quem então? É aí que tá o ponto, vai trazer quem?
né? Vai tirar o Vojvoda, vai trazer quem? Trouxe o Cuca, que é um treinador que realmente ele deve chegar no Santos, creio eu, tá? Ele deve chegar no Santos e arrumar a casa ali rápido e começar a engatar algumas vitórias ou algo do tipo, creio eu que ele deve fazer isso, tá? Mas o Cuca, ele é um treinador de muito médio prazo. Ele é um treinador para apagar incêndio e é isso que o Santos está fazendo. E esse é o retrato da diretoria do Santos. Tentar apagar incêndios, fazer cortinas de fumaça, para ver se o torcedor esquece um pouco da diretoria. É isso que está acontecendo, né? Perdão. É isso que está acontecendo. O Santos está indo novamente para um momento em que a gente precisa apagar um incêndio. É o Cuca que o Santos trouxe. É o Cuca que o Marcelo Teixeira trouxe, né? Então, tá apagando esse incêndio agora, que precisa ser apagado. Porém, eu sou muito mais adepto a tentar trazer um treinador que fique a longo prazo, né? Obviamente que treinadores que ficam a longo prazo, eles precisam dar resultado pra você. Vide Abel Ferreira no Palmeiras. Ele tá há 4 anos, eu nem lembro quantos anos, inclusive, tá? Acho que é bem mais. Acho que deve ser há 5 a 6 anos quase que ele tá no Palmeiras. E por que ele tá lá? Porque ele ganha título, né? Porque ele faz o time jogar, mesmo que não seja de uma maneira bonita, mas ele faz o time ganhar título, ganhar jogos. Então, por isso ele se mantém. O Cuca, ele é o treinador que ele vai fazer o seu time jogar bem durante um tempo e depois ele não vai conseguir mais trazer seu time para um momento que precisa ser. Ou seja, vamos supor que ele tem um recorte de 30 jogos no Santos. Ele vai fazer o Santos jogar bem em 8, 10 e depois o Santos vai começar a cair de produção. Esse é o padrão do Cuca. Esse é o padrão de muitos treinadores brasileiros. O Cuca tem muita experiência, tanto de vestiário quanto com essa diretoria, inclusive, né? E tanto no Santos. Ele já conhece Santos, já conhece a cidade, conhece alguns jogadores. Inclusive trabalhou com alguns jogadores na época de 2020 e 2021. Trabalhou com alguns jogadores em 2018, né? Que foi onde ele ficou também no Santos. Em 2018, por exemplo, eu vou trazer os dados pra vocês. Perdão, gente, tô meio gripado. Mas eu vou trazer uns dados pra vocês aqui de 2020, né? Ele chegou em... Aqui, dados do SofaScore, tá? Agosto de 2020, foi embora em fevereiro de 2021, né? Depois da final. Foram 50 jogos, 20 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Bem mediano, né? Bem medíocre, se a gente pode dizer assim, né? Porém, o Santos chegou a uma final de Libertadores, tá? E isso a gente não pode negar, que foi um trabalho bem feito na Libertadores até a final. A final, eu acho que ele... eu assisti essa final inteira, eu acho que a final ele teve algumas decisões erradas, mas foi muito do último lance, último minuto. Então, a Libertadores em si, com ele, foi boa, gostei. Ele fez um bom trabalho nisso, tá? 2018, ele ficou de julho até dezembro daquele mesmo ano, depois veio o Sampaoli, né? Foram 27 jogos com 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Ele perdeu mais do que venceu, tá? 2018. Tinha Gabigol, tinha Rodrigo, tinha Bruno Henrique, ele tinha esses jogadores, tá? E esse foi o desempenho dele. Voltando bastante, que foi a primeira passagem dele pelo Santos aqui, de acordo com o SofaScore, junho de 2008 até agosto de 2008. Foram 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Ah, mas é muito antes. Beleza. Vamos para os momentos recentes, né? Atlético Mineiro, que eu falei aqui, com 24 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Um trabalho ok. A galera foi tomar água ali, porque... Que tosse chata. Até cortei aí pra vocês aí. Mas enfim, voltando onde a gente estava, tá? Atlético Paranaense depois. Ele fez 22 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Realmente um trabalho interessante. Quem estava vendo futebol nessa época? Eu não acompanhava apenas o Santos na Série B, né? Infelizmente. Mas também vi um pouco do futebol e o Atlético Paranaense ele estava interessante. Estava interessante.
Ele saiu, eu não lembro muito bem agora, mas se eu não me engano foi porque ele perdeu o vestiário, de certa forma, né? Antes ele teve o Corinthians, mas eu não vou contar a passagem do Corinthians, porque ele ficou 2 jogos e foi embora por conta do problema dele lá na justiça. Antes ele teve Atlético Mineiro em 2022, do mês 7 ao mês 11, com 21 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, tá? Um bom trabalho dele foi anterior ao Atlético Mineiro, que também foi o Atlético Mineiro, só que em 2021. Ele ficou de março até o dezembro de 2021, onde ele fez 71 jogos, com 49 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Eu acho que esse momento aqui, eu não sei se tá certo, tá? Eu acho que o SofaScore tá dando uma moscada aqui. Não tenho certeza, tá? Mas, enfim. Se foi mesmo, tá tudo certo. 71 jogos, eu lembro que teve um momento dele que ele tava muito bem e acabou sendo demitido, não lembro porquê, não lembro se foi alguma coisa diferente. Eu acho que ele acabou saindo aqui, não foi? Acho que ele foi campeão brasileiro nesse ano. Posso estar bem enganado, mas até onde eu me lembro, sim. Foi campeão brasileiro e meteu o pé, né? Campeão brasileiro da Copa do Brasil, se eu não me engano. Posso estar bem enganado. Mas sim, foi um trabalho interessante aqui. 2021. Então, assim, um trabalho bom do Cuca. 2021 foi a última vez, tá? 2024 ele teve um trabalho interessante, mas ele alegou problemas pessoais. É algo que ele faz há muito tempo. Inclusive no Santos ele fez várias vezes, né? Inclusive em 2018 ele alegou problemas pessoais e foi pro São Paulo em seguida, né? Alegou problemas pessoais no Santos e foi pro Atlético Mineiro. Então ele tem esses esquemas dele, que é algo que é o que eu disse, ele tem trabalhos a médio prazo. Um trabalho a longo prazo dele foi no Atlético Mineiro, mas aí foi em 2013, né? Época que ele foi campeão da Libertadores e tudo mais, tá? Tirando isso, gente, são trabalhos de média ali, deve ter, 30 jogos na média, no máximo, na média do Cuca aqui. Então, assim, vai apagar incêndio, mas e a longo prazo? O contrato dele é até o término do Marcelo Teixeira, né? Não sei nem se ele chega lá. Espero eu que sim e que chegue bem, chegando em algum título, por exemplo na Sul-Americana, chegando bem num brasileiro, né? Mantendo uma boa média ali, não brigando para não cair, sabe? Chegando numas fases boas da Copa do Brasil, é o mínimo que eu espero, né? Do Cuca aqui no Santos, com esse elenco. Por isso que eu pediria alguém a longo prazo, porque eu acho que um treinador para apagar incêndio, ele sempre vai servir para apagar incêndio. E o que eu quero dizer com isso? Ele vai ter que vir, vai ter que fazer esse time jogar. Se daqui 5 jogos ele não fizer esse time jogar, ele vai ser demitido, tá? É isso que vai acontecer. Quando você tem um trabalho, eu quero a longo prazo, quero que esse trabalho perdure durante um tempo. Mesmo que seja só até o final do ano aí com o Marcelo Teixeira, mas seja um treinador que possa no outro ano ser renovado o seu contrato. Ou você acha que o Cuca tá vindo pro Santos para passar 3 anos aqui? Esses os meus questionamentos. Eu não questiono a parte técnica, tática do Cuca. Não questiono isso. Porque eu sei que o Cuca é um treinador ok. É um treinador que vai chegar e vai fazer esse time jogar de certa forma. Pelo menos durante um tempo. Mas no longo prazo dele não vai funcionar. E aí ele vai largar o barco de novo. E aí ele vai embora de novo. E a gente vai ter que ir atrás de outro trabalho. São essas coisas que me pegam aqui no trabalho do Cuca, né? Trouxe alguns dados pra vocês, trouxe um pouco de opinião que eu não traria, tá? Não traria o Cuca. Eu ou manteria o Vojvoda ou buscaria algum outro treinador que fosse algum treinador que eu realmente buscasse com trabalho de scout, um treinador que viesse a longo prazo, mesmo que fosse com um contrato até o fim do ano aí pro Marcelo Teixeira ir embora depois, mas fosse um treinador que provavelmente renovasse, um treinador que tivesse feito bons trabalhos nos últimos anos ali em questão de títulos e coisas do tipo. Beber mais um pouquinho de água, peraí que eu já venho. Então é isso, essa é a minha opinião. Acho que o Santos tinha que ter um pouco mais de criatividade para tentar trazer um treinador e não bater lá na porta do Cuca, bater na porta do Luxemburgo, porque se não fosse o Cuca, meu Deus, quem seria, né? Quem que o Santos ia trazer? Então acho que parar no Cuca, pelo menos dessa forma,
eu entendo e acho interessante. Parar aqui, porque se fosse mais a fundo, para alguns treinadores aí, acho que o Santos ia fazer alguma cagada. E que eu acho que o Cuca não é uma cagada. Só acho que eu não traria ele. Tentaria buscar algum outro treinador de fora, ou buscaria algum treinador que já ganhou títulos, rodado aí no ambiente sul-americano, ou algo do tipo, tá? Acho que eu não traria uma figurinha repetida nesse momento, mas entendo de certa forma o que a diretoria quis fazer, porque a gente sabe como é que essa diretoria atua, assim como eu disse, e acho que para apagar o incêndio ele vai ser um treinador interessante. Esse é o meu ponto. Não traria a longo prazo, mas para apagar um incêndio eu acho que vai funcionar, tá? A ver nos próximos jogos aí, a ver contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, o Santos joga contra o Cruzeiro no final de semana. A ver como o Cuca vai fazer esse time jogar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva nesse canal, mande esse vídeo para outras pessoas. E até o próximo, né? Até o próximo. Essa semana eu devo trazer outro vídeo aí pra vocês, pelo menos antes de um pré-jogo contra o Cruzeiro. Fechou? É isso, gente. Valeu!